amigos, muito boa noite. Eu espero que a semana de vocês esteja de verdade maravilhosa e repleta de bênçãos. Hoje, quinta-feira, 9 horas da noite, live marcada. Meus amigos, todos vocês já estão sabendo, vocês viram aí que tem aula esse domingo agora, né? Eu considero a aula mais invocada, assim, a mais cheia de controvérsias, que é falar sobre esteroides, né? O pessoal sempre fica perguntando para mim, e mulher pode tomar o quê? E o chip da beleza, e a menina fez e teve um monte de efeito colateral, e o bombado, e a bombada, né? E não sei o que mais. Todos vocês conhecem pessoas que fazem uso de fármacos para melhorar a estética. Alguns de vocês conhecem pessoas que fazem uso de fármaco para melhorar desempenho. Enfim, alguns de vocês conhecem pessoas que tiveram ou então estão tendo efeitos colaterais. Outros conhecem pessoas que estão tomando um caminhão de coisas e não tem efeito colateral nenhum. A pessoa está super bem, tudo que toca vira ouro, e está dando super certo a vida da pessoa. Então, como é que nós podemos lidar com essas variáveis? Como é que nós podemos lidar com essas informações se para a mesma dose, para o mesmo fármaco, para o mesmo cenário, você teve respostas diferentes em pessoas diferentes? Grande Leandro Santana, boa noite. Obrigado. Você gostou do curso do final de semana? Poxa, muito obrigado. Nossa, quando vocês falam que eu dei um curso espetacular, dá até um negócio aqui no peito assim. Espetacular é meio Michael Jackson, né? A gente fala, uau, foi um cursão. Mas realmente a turma tava muito massa, né? Quando a turma é boa, parece que a aula rende mais ainda. Muito bom. Meus queridos, vamos tentar entender direito algumas coisas assim, né? Por que montamos uma aula para domingo agora para falar sobre fármacos? Haddad, fiz a compra do curso de glúteo, como eu faço para acessar? Ivan, quando eles detectam que houve o pagamento, eles enviam isso para o e-mail que você deixou registrado. Por isso eu sempre falo, olha, digita o e-mail direitinho, não vai trocar algumas letras e tudo mais. Amigos, eu tive a iniciativa dessa aula exatamente porque é muita gente que fica me perguntando sobre fármacos e tudo mais. Algumas pessoas vêm com aquele assunto de sempre, né? Sobre efeitos colaterais. De vez em quando aparece alguém perguntando sobre os benefícios. Por que é que o esteroide pode lhe auxiliar? Porque ele é um medicamento para estimular a síntese proteica. Por isso, algumas variáveis são importantes de ser elencadas assim, e especificamente aqui no Brasil, tá? Eu vou falar isso com um pesar muito grande. Eu sou profissional de educação física e nutricionista. Então, eu não tenho propriedade legal para falar sobre fármacos, mas eu tenho propriedade intelectual para falar desse assunto. Só que eu tenho uma coisa muito séria comigo que chama-se responsabilidade ética. Eticamente, eu falo do que está na literatura científica e eticamente eu me comprometo a compartilhar informações que não estão na literatura científica, mas eu aviso, eu falo, olha, nós vimos uma vez um negócio assim, assim assado, eu conto para vocês uma história que normalmente é um estudo de caso real. Aqui no Brasil, gente, tem aparecido gente na internet, as pessoas falam o que eles querem a respeito de esteroides, o que querem. E quem vai dizer que é mentira? É sério. A pessoa fala para você pegar um esteroide que foi feito para ser utilizado via oral. E ele vira para você e fala para você assim, nós vamos apenas mudar a via de administração. Use sublingual. Mas você fala assim, é sério isso? O cara pegou um comprimido que foi feito para engolir, pediu para você colocar sublingual e isso faz algum sentido? Mudou o quê? Mudou a forma de administração? O fármaco é o mesmo. Algumas pessoas categorizam, né? Eles têm a pachorra de categorizar os esteroides assim,
esse aqui ele é mais anabólico e esse aqui ele é mais androgênico. E eles colocam um valor numérico para isso. Esse aqui é 67 anabólico e 33 androgênico. Eu fico olhando assim, de onde saíram esses números? É referente a quê? Foi um estudo antigo, onde eles avaliavam em ratos, mas também em coelhos, se o tecido mais responsivo, por exemplo, ela colocava enantato de testosterona, se o tecido mais responsivo era o músculo levantador do ânus, ou se o tecido mais responsivo era a vesícula seminal, ou então a próstata do bichinho. Partindo desse princípio, eles tentaram categorizar, então esse aqui ele agride mais o sistema reprodutor do que faz benefício para o músculo. Esse aqui fez mais benefício para o músculo do que para as estruturas do aparelho reprodutor. E foram chamando isso de anabólico e de androgênico. Gente, estudo antigo, bem antigo, não vou lembrar a data. Mas tem várias contradições nesse estudo, tem uma série de problemas, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero te dizer é assim, ó, e daí? E daí? Ah, ele é mais anabólico, esse aqui é mais androgênico. Se o estudo já está errado desde o começo, para que essa informação existe? Na verdade, para nada. Existem categorias de fármacos e existem formas de administração. As categorias de fármacos são os derivados de testosterona. Oh, gente, se é derivado de testosterona, é óbvio que é androgênico. Claro que é virilizante. É lógico que uma mulher não pode se dar muito bem com isso. Os músculos vão se dar muito bem, mas ela, enquanto um ser feminino, não vai se dar muito bem. Tem os 17 alquilados, que são moléculas bem elaboradas, bem resistentes, e que tem o que eles chamam de dupla passagem hepática. Eles são resistentes à quebra enzimática pelo fígado, no fígado, aliás. Portanto, eles acabam por te agredir mais, passam 2 vezes ali no fígado, enfim. Existem os 19 NOR, que são a nandrolona, boldenona, que é uma evolução a mais nessa molécula. E me chamou a atenção, agora lembrando de uma coisa aqui, há pouco tempo atrás, uma pessoa falando sobre tendões comigo e tudo mais e tal, eu falei, uma vez a gente estava fazendo um estudo sobre o uso de determinados fármacos na recuperação de tendões e apareceu Deca. Aí a pessoa falou assim pra mim, tá louco, eu não tomo isso de jeito nenhum. Eu falei, você tá tomando testosterona que o seu médico tá te passando? Ele, mas eu tô tomando a testosterona. Eu falei, pois é, você está tomando a melhor, que é a pior para isso que você está achando. Não, porque a Deca deixa retido, porque a Deca isso, a Deca aquilo. Eu falei, não. Eles evoluíram a molécula até chegar na Deca, até chegar num 19 NOR. E foi uma conversa muito produtiva. Podemos dizer que o melhor ciclo seria aqueles do passado, Deca e Durateston? Para homem, Salomão. Para homem. E assim, cuidado, né, com a ideia do melhor ciclo. Porque escolher fármacos também é para quê, para quem e quando, né? Uma pessoa que nunca tomou esteroides, eu diria que até se fizer Deca e Durateston, foi muito. Essa pessoa poderia pegar só um fármaco e fazer a administração uma vezinha só por semana, já ia ter respostas muito boas. Mas hoje nós não vamos falar sobre prescrição, não. No curso domingo eu vou falar sobre prescrição. Como é que eles fazem, como é que os médicos prescrevem com base em evidências, como é que os coaches fazem, por que dá errado alguns protocolos médicos, por que dá errado alguns protocolos de coaches, por que dá certo. Então nós vamos falar sobre isso domingo. Até as drogas que são resultado de uma evolução farmacológica, né? A metenolona, eu ouso dizer que é uma das melhores drogas, uma das mais seguras, a metenolona, e ela é uma evolução, né? Tatiana, mulher usando Masteron, caiu um pouco do cabelo. Tem algo para tomar para evitar? Sim, tem muita coisa, né?
Tem muita coisa que poderia ter sido feito, na verdade, né? Agora é suspender o uso e fazer todo o trabalho reverso, tentando manter a massa muscular dessa pessoa, lógico, e recuperar esses cabelitos. Não precisava ter chegado nisso, né? E acredite, não era Masteron que tinha no vidrinho. Venderam uma coisa mais barata do que a drostanolona. Masteron é um fármaco também, uma evolução muito grande, né? A drostanolona foi feito para fazer menos mal e colher mais benefícios. É difícil a aromatização, enfim, difícil, né, gente? Drogas como drostanolona, deca, trembolona, estanozolol, a própria oximetalona, elas têm formas de administração muito especiais. Existe uma lógica para a prescrição e existe uma lógica que assegura a administração mais, digamos, segura. Entendam, existem reações que são adversas e existem os efeitos colaterais. São coisas diferentes, tá? Quando a Tati fala assim, que a mulher tomou e o cabelo caiu, esse é um efeito colateral terrível, já era de se esperar, né? Mas é um efeito colateral danado. Agora, as reações adversas, intoxicação hepática, né? Sobrecarga renal, são assuntos que precisam ser discutidos com um pouco mais de cautela. E uma outra coisa, não é porque não está acontecendo o efeito colateral que não está acontecendo o efeito benéfico. Muitas pessoas também fazem o raciocínio bem contrário, né? Eles acham que o benefício da droga está associado com a agressividade dela no seu físico, raciocínio comprometedor de resultado, raciocínio comprometedor de saúde. Não se deve pensar dessa forma. Então, outras coisas que eu vejo que estão erradas dentro desse cenário é que se fala muito sobre empilhamento de fármacos, combinações de fármacos, e eles falam sobre uma sinergia entre as drogas. Amigos, deixa eu te explicar uma coisa, isso foi uma invenção. Na farmacologia não se fala sobre sinergia de esteroides, né? Você tem basicamente 3 famílias que representam a mesma coisa. Os derivados de testosterona, os 19-nor, os 17 alquilados, são a mesma coisa. Os derivados, né, da testosterona, sim, mais androgênicos um pouco, mas aonde é que está escrito, ou quando que se provou, que você tem o melhor benefício fazendo combinações delas? Isso não faz o menor sentido. Se você for lá na época da Golden Era, na época do Arnold e dos caras que treinavam com eles, ali eles tinham a Govirin, que era testosterona aquosa, e Boldenona. E os caras, é de anabol, né? Os caras faziam uma festa, ficava gigantesco com isso. Porque agora uma sinergia, escolha o fármaco que dá mais certo para o físico. Haddad, como é que eu vou fazer isso? Você não vai saber. Infelizmente, nós vamos falar sobre isso domingo, até com um certo pesar, porque a realidade é que você vai ter que ter um convívio com os fármacos para encontrar os fármacos que apresentam para você exclusivamente a menor quantidade de reações adversas. Uma verdade é que a lei do empilhamento, essa lei da sinergia das drogas que inventaram, ela jamais pode se aplicar ao físico feminino. Como a aula de domingo é uma aula que vai falar sobre a prescrição para mulheres, já vou dar um gostinho assim para vocês. Mulheres, elas são unifármacos, elas são monofármacos. Elas não usam empilhamento de drogas, combinações de drogas, isso não faz o menor sentido. E aí depende muito do que essa pessoa quer. Eu vejo pessoas que não são atletas, não são competidoras, não são modelos esportivos, não são nada. E como a Tati estava falando aqui, estava tomando Masteron. E você fala, troco de que essa mulher estava tomando Masteron?
Porque qual era o objetivo dela com isso? Ah, porque ela o físico fica mais agressivo. Faz dieta. Percebe assim que a história fica meio mal contada? Então, quando pensamos, né? A oxandrolona é uma droga de entrada. Que gíria mais esquisita que é essa? Oxandrolona é uma droga de entrada. Oxandrolona é uma droga que se popularizou demais desde da década de 80, mas é muita gente que sempre falou, né? Não pela oxandrolona, mas pelo fármaco, pelo nome fantasia que era o Anavar. E atletas e modelos faziam uso absurdo, indiscriminado de Anavar. Mas eles usavam isso na época da dieta. E as pessoas entenderam assim: a oxandrolona seca. Seca nada, tá cheio de gordo que toma oxandrolona por aí. Tem nada que seca não, gente. Se isso aí funcionasse, não tinha obeso no mundo, os caras tudo gordo, tudo. Mas entendam, existem drogas, as que são derivadas de testosterona, de fato, para o físico de mulher, você vai ter que pensar muito. E eu, particularmente, faço uma série de ressalvas. Né? Mas as que são 19-nor, as que são 17-alquiladas, a individualidade biológica fala muito sobre isso para você. Ah, Haddad, como que a pessoa vai saber se ela vai ou não vai ter hipertrofia clitoriana? É que com doses baixas, a pessoa já teria sinais, né? Teria sinal de ficar dolorido, teria sinal de coçar, sensação de coçar, teria sinal de pequena hipertrofia. Opa, essa droga não dá certo não, hein? Já começou a hipertrofiar o clitóris. O que não muda nada, tá? Se você pensar na saúde da pessoa, hipertrofiou o clitóris. E daí? Eu não consigo enxergar malefício nisso. Ah não, imagina, a pessoa vai lá e coloca um biquíni e fica horrível. É sério? Ué, as atletas fisiculturistas competem de biquíni. As atletas fisiculturistas são as que mais tomam coisa, competem usando biquíni, ninguém vê nada. Por que você na beira da piscina ia mostrar alguma coisa? Então isso, eu não vejo um comprometimento da saúde da pessoa por conta de hipertrofia clitoriana. Não faz o menor sentido, né? Eu entendo assim, a pessoa usou o fármaco, como a colega estava falando aí agora, e teve queda de cabelo. Socialmente isso é um problema sério, né? A mulher com queda de cabelo fala, poxa, a estética foi comprometida, né? O espessamento da voz causa um impacto muito grande. Teve um curso uma vez na nossa academia que era prescrição de atividade física para mulheres. Salomão, o Proviron, no ponto de vista do senhor, é válido para potencializar os efeitos dos esteroides? Sim. O Proviron tem uma afinidade muito grande com células do sangue, principalmente com a SHBG. Então, quando entra o Proviron, ele realmente acaba favorecendo para ter o que nós chamamos de mais testosterona livre. Existem dois conceitos, pessoal, nesse cenário aqui, né? Testosterona livre e testosterona ligada. No domingo a gente explica isso direitinho. Se tiver tendência, já era. Isso mesmo, o Cadu falou uma coisa super show, né? A ideia da tendência, essa sensibilidade. Matias, Deca Only é válido para homens? Vamos parar com esses termos da turma da modinha, gente. Me dá uma coisa aqui na garganta, um gosto de Nutella. Deca Only não, ciclos de Deca. Fica mais bonito, Matias. Fica mais macho. É válido para homem? É válido para homem. É válido sim. Ah, porque baixou a libido. Libido é um assunto extremamente complexo que tem a ver com o equilíbrio inclusive de estrogênio, né? Atitudes comportamentais, fenômenos psíquicos. Pessoalmente, eu acho muito mais saudável manter níveis fisiológicos de testosterona e evitar ciclos apenas com Deca, sabendo que Deca é um fármaco extraordinário.
As pessoas que apresentaram um efeito negativo, comportamento um pouquinho mais depressivo, é porque Deca é uma progestina. Domingo eu vou falar disso até vocês aprenderem os detalhes disso. E ela tem uma comunicação que eu vou mostrar muito grande com o ciclo da serotonina e da dopamina, o ciclo da recompensa, do prazer. E aí a pessoa fala assim, eu fiz o Deca Only e brochei. Não, você brochou porque você é um brocha, na verdade, né? Assim, ou porque você tomou um caminhão e eu só estou tomando 2 por semana. Não, tá tomando um caminhão, queridão, que isso? E isso precisa ser muito bem esclarecido para você. Cadu, Deca Only para quem não gosta de sexo. Não é verdade, gente. As pessoas estão fazendo o marketing deles e vocês estão comprando a ideia igual gente boba. Não é verdade. Eu era um molequinho aí de 15 ou 16 anos, eu nem lembro mais. E a molecada tomava Deca direto, né? Nunca teve essa coisa. Oxandrolona pode tirar o efeito do anticoncepcional? Não, isso não existe, são drogas diferentes. Mas o contraceptivo, né, qualquer anticoncepcional, ele realmente pode deixar o físico com uma aparência de que o esteroide não está fazendo efeito. Mas ele está, né? Só que a grande retenção de líquida e tudo mais acaba demais, né? Eu usei anabólicos quando comprei, nunca tive problema com libido baixo. Claro, nunca exagerei nas doses. Isso faz uma diferença também muito grande. Não porque o esteroide em si levou ao comprometimento da libido, mas o abuso, né, o polifármaco, né, vários esteroides de uma vez, mudam o seu comportamento emocional, mudam a sua cognição e a sua agressividade. Você não tem a cabeça para namorar. Mas também não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça para nada. E aí, eles tocam um terror muito grande com a sua cabeça de baixo, mas esquece de entender que libido tem a ver com a cabeça de cima. Então assim, tem muita gente de conhecimento raso e duvidoso falando de esteroides, que são assuntos sérios e de pessoas cultas. Eu não sou uma pessoa culta, eu só estou dizendo que existe muita gente marqueteira de baixo escalão falando de esteroides por aí. A gente olha e fala assim, cara, engraçado, ele falou, tem vários estudos que apontam a isso. Eu falo, não, mas eu estudo esse assunto, eu não vi esses artigos que esse cara está falando. Muitos artigos hoje apontam tal coisa. Eu falo, é sério isso? E eu olho depois e falo, mas eu não vi esse artigo, eu não conheço nada do que esse cara está falando. Fármacos que estimulam DHT, de fato são mais anabólicos? Sim, acabam sendo, né? Mas são altamente androgênicos, então não é lá uma boa ideia, né? Pensando nisso, aí é legal a ideia do polifármaco. Mestre, nessa vida sua no mundo bodybuilder, quais são os melhores esteroides para mulheres? Cadu, isso aí a gente vai mostrar com alguns detalhes, bem caprichadinho mesmo, no domingo, até para ajudar você num contexto assim, para quê, para quem e quando, em que fase que ela está, qual é o foco nesse momento, né? Ela já vai para o verão, ela já vai mostrar o físico, ela já vai competir, ou ela precisa aumentar a massa muscular, ganhar apetite, aprender a comer. Então assim, se alguém responder essa pergunta para você de pronto, falar assim, toma Primobolan, cuidado, já está diante de um fanfarrão e não vale a pena seguir. Qual o perigo de usar T4 para potencializar o emagrecimento? Disfunção tiroidiana, Thiago. Tireoide é uma glândula mestra do seu metabolismo, facinha de desregular, sabe? Então é muito perigoso. Ela ajuda, bastante, realmente faz ali alguma diferença na etapa final da preparação. Mas o custo disso é muito elevado para o seu metabolismo, né? Depois, para você fazer essa sua tireoide voltar ao normal, não dá nem para a gente discutir. Então assim, o efeito rebote, né? Tem que fazer um desmame poderoso e demorado, não vale a pena não. Mas entendam, amigos,
Nós vamos nos encontrar domingo para falar sobre essas e muitas outras questões que têm a ver com esteroides. Já vou lembrando, o meu posicionamento em relação ao uso de esteroides não é nem a favor e nem contra. Para mim, profissional de educação física, nutricionista, professor de pós-graduação, tudo é uma questão de para quê, para quem e quando. Em qual cenário essa pessoa está inserida, essa pessoa é acompanhada, ela é supervisionada, ela faz exames ou não. É assim que eu vejo, né, o comportamento, a presença desses fármacos na vida de uma pessoa que tem um comportamento que tende muito para a estética. Salomão, desculpa tanta pergunta. Não tem que pedir desculpa por perguntar, isso não existe. Clenbuterol para ajudar no processo de definição. Claro que é associado a uma dieta hipocalórica. Clenbuterol, ele é um agonista de receptor beta, então ele realmente promove lipólise. Por isso, sim, né, faz todo sentido do mundo. O que não faz sentido é aquele gordinho preguiçoso tomar clenbuterol, né? Eles fazem uso de orlistat com clenbuterol. Fala, que isso, amigão? Tá de brincadeira? Faz dieta, né? O problema do clenbuterol é exatamente a ativação excessiva do sistema nervoso central, a desidratação, a pessoa perde muito líquido, perde minerais, perde sais. É uma droga muito espasmódica. Então, Grilo, não quero perder essa aula de domingo. Não perca não, quero vocês comigo. Domingo vai ser um dia super gostoso. Michael, vai ser curso online? Não, ele não vai ser um curso. Michael, é uma aula do nosso grupo de estudos. O Niquinho, ele faz a gentileza para vocês de deixar ali durante alguns dias para vocês assistirem a aula depois, mas aula, faltou, tá com falta. Se tinha que entregar o dever, não entregou, já perdeu nota. A aula a gente tem que estar presente, mas o Niquinho é muito gentil e ele deixa aí uns dias ainda para vocês poderem curtir, né? Curso não, os cursos nós vamos deixando sempre ali. Tudo bem até aqui, meus amigos? Olha só então. Domingo nós vamos falar sobre essas questões e muitas outras. Eu vou apresentar questões para vocês no domingo que vocês não tinham pensado ainda sobre benefícios e que vocês não tinham pensado ainda sobre riscos. Isso vai ajudar demais o seu entendimento. E não é para você sair bancando coach, dando droga para as pessoas, nem para você sair discutindo com quem acha que sabe, não. É para você poder orientar, questionar as pessoas. Falei, meu amigo, tá tomando tal coisa, olha, perigoso, quem sabe você fazendo assim fica melhor. Conversa com seu médico a esse respeito, né? Michael, como entrar para o grupo de estudos? O Niquinho toda vez coloca um link de acesso. A gente fala da aula, ó, vai ter aula sobre treino de panturrilhas. Você sabe que vai ter essa aula porque eu falo dela nos stories. O Niquinho faz uma arte de maneira, está divulgado. Vai na bio, clica lá no Linktree, vai aparecer um link de acesso a essa aula. Então, tem aulas que são um pouquinho mais onerosas, tem aulas que são baratinhas, enfim. Você vai, se inscreve mediante pagamento e tem acesso livre a essa aula. Semana que vem, o mês que vem, vai ter uma aula sobre treino de peito. Você fala, não, já sei tudo de peito, não vou assistir essa aula não. É livre, tá certo? Você paga e assiste, não quer assistir, é só ficar tranquilo que fica tudo bem, né? Então, a gente consegue organizar as coisas para vocês. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Aula de domingo, 9 horas da manhã, vocês estejam presentes, lápis e papel na mão. Titio já vai combinar, microfone aberto. Você vai tirar sua dúvida na hora, nós vamos estar discutindo. Ah, Haddad, o que é isso aqui? É assim, pronto. Quem está na sala de aula vai sair porque pergunta, vai sair sabendo porque perguntou e vai sair sabendo porque o colega perguntou, ele falou uma pergunta interessante, deixa eu ver o que ele vai falar. E ó, anotações. Não é o que o Haddad acha disso. É o que a literatura mostra. Eu tive acesso à literatura e eu convivi com muitos atletas
e tenha uma possibilidade de contribuir de alguma forma. Tudo bem, meus queridos? Jóia, espero vocês no domingo, 11 horas, 9 horas da manhã. Nós vamos passar 2 horas falando só disso. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.